Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. O quarto livro da coletânea do Pentateuco. Livro de Números, capítulo 12. Eu quero ler o versículo 15 e 16. Vamos entender os temas propostos essa noite para nós, consubstanciando-nos aqui no livro de Números, capítulo 12. Quero muito agradecer a Deus pelo convite, pelo pastor Antônio, o líder maior da igreja. Obrigado de coração mesmo, senhor e sua família, pastor Larson, também educadamente falando conosco, e obrigado por essa igreja receber tanto a mim como a Elane. Estamos felizes por estarmos aqui agregados. Ao Kleber, que foi aí o contato, né, pastor Lácio? A ponte, uma ponte sadia, boa, e também o pastor Diego, né? Diego também, viu? Deus abençoe. Quem achou, diga eu achei. Números 12, versículo 15, diz-nos assim: Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu e acampou no deserto de Parã. Amém? Assentai-vos, por favor. Queridos irmãos, caneta e papel, você tem aí um papel muito bem feito, e já fazem alguns dias que esse texto queima no meu coração. Na verdade, algumas noites esse texto está muito forte, e orando a Deus eu entendi que esse texto deve ser estudado aqui esta noite. Existem alguns textos que vão nos acompanhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente até passa a sonhar com os textos. E esse texto aqui do capítulo 12 do livro de Números, ele tem me acompanhado há alguns dias. Alguma introdução sobre esse livro de Números é que o livro de Números ele vai marcar a trajetória do povo de Israel, desde a saída do Egito até a entrada ali na terra prometida. O livro de Números, ele é muito importante na coletânea do Pentateuco, porque o mesmo vai revelar para nós alguns pormenores, algumas minúcias que perpassavam ali a trajetória do povo de Israel. Na verdade, o livro de Números, ele pode ser comparado ou dar-nos um tema, que é o livro que revela-nos as grandes murmurações do povo de Israel. Eu tive o cuidado de traduzir a palavra murmuração no hebraico. A palavra murmuração traz a ideia de um cachorro que está prontamente para atacar. Essa é a ideia no hebraico da palavra murmuração encontrada no livro de Números. Aquele cachorro que está rosnando. O texto no hebraico surge a palavra rosná, ele está rosnando com a ideia de atacar, ou seja, todo aquele que murmura hoje, amanhã ele pode ferir alguém. Então esse texto do capítulo 12, nós temos aqui uma situação que vai envolver 3 pessoas: Miriam, Arão e Moisés. De tantos problemas que Moisés enfrentou na caminhada, ele teve que enfrentar agora uma oposição que vem da sua própria família. Sua irmã, o seu irmão, levantaram-se contra ele. E eu vou entrar aqui nos versículos e vamos traduzi-los, e os irmãos vão entender a proposta de Deus essa noite. O versículo 1 do capítulo 2 diz-nos assim,
Miriam e Arão falaram contra Moisés. Se você quiser anotar, faça isso. O verbo hebraico para falar é feminino, não é masculino. É por isso que o nome de Miriam aparece antes do nome de Arão. Por quê? Porque o verbo falar aqui no hebraico é feminino. Então, no original, realmente quem falou foi Miriam. Quem foi a cabeça pensante foi Miriam. Quem teve a ideia foi Miriam. Porque o verbo falar aqui no original é feminino. E quem conhece o hebraico e quem conhece cultura judaica, sabe que dificilmente o nome de uma mulher vai aparecer antes do nome masculino, pois é uma ideia de cultura muito machista. A Bíblia é assim e a cultura judaica é assim. Ora, tanto na cultura judaica como na cultura grega, a mulher não é uma pessoa, é um objeto. Mas aqui nós temos o verbo falar. É por isso que o nome de Miriam aparece primeiro. Por quê? Porque quem foi o autor ou autora desse momento foi Miriam. Eu vou destacar Miriam em primeiro lugar. Ora, aqui ela está errando, aqui ela está falhando. Mas se nós buscarmos outros momentos de Miriam na Bíblia, nós vamos perceber que ela teve momentos especiais na Bíblia. Uma situação ruim não pode, é o texto que vocês escolheram, perdão. Uma situação ruim não pode jogar fora toda uma história que Miriam tem na Bíblia. Por exemplo, quando Miriam era pequenina, lá em Êxodo capítulo 2, foi ela quem guiou a arquinha, preste atenção, a arquinha de juncos que a Joquebede fizera para proteger Moisés. Eu vou dizer algo aqui, anote aí. Moisés, humanamente, pastor, deve a sua vida, sabe a quem? Às mulheres. Se eu fosse uma mulher agora, eu dava glória. Moisés deve a sua vida às mulheres. Olha, primeiro, as parteiras, Sifrá e Puá, protegeram Moisés. Depois a Miriam saiu acompanhando a arquinha que Joquebede havia feito. E Joquebede, a Bíblia diz, não podendo mais guardar, olha, dá uma mensagem aqui, ó, não podendo mais guardar Moisés e esconder Moisés, ela teve que revelar Moisés. Moisés, ele vai ficar guardado por um determinado momento, mas vai chegar a hora que não dá mais para guardar Moisés. O que o texto quer dizer? Que a Miriam, ela fez a arquinha de papiro, juncos, papiro, o mesmo elemento que vai servir de papel para escrever textos do Velho Testamento. E qual é a quarta mulher na vida de Moisés? A filha de Faraó. Então só deu mulher protegendo Moisés. Não deu. Se eu fosse irmã agora, eu dava glória também. É dizer, enquanto numa cultura machista a mulher não é valorizada, a Bíblia está revelando que graças às mulheres, Moisés se tornou esse homem extraordinário da parte de Deus. Então Miriam teve esse momento, mas não é só isso não, eu estou com muita Bíblia no coração, sabe? Vá comigo lá em Êxodo agora, capítulo 15, e você vai perceber, é escola bíblica, tá? É curso de ensino, tá? Você vai perceber mais um momento bom na vida de Miriam. Capítulo 15 de Êxodo, a partir do versículo 1, nós temos o cântico de Moisés. E a partir do versículo 20, nós temos o cântico de Miriam. Mas deixa eu explicar algo aqui, irmão. Eu não escrevi a Bíblia, eu só traduzo. Então, se alguma culpa, não fui eu, é quem escreveu. Eu só traduzo. Não existe no original do hebraico dois cânticos. Não é um cântico de Moisés e um cântico de Miriam. Apesar que na distribuição das nossas Bíblias, dá a entender que Miriam cantou o hino e Moisés cantou outro hino. Não, eu vou explicar aqui para vocês.
O capítulo 15, o verso 1 diz: e Moisés com os filhos de Israel cantaram, ou seja, a ala feminina masculina cantou as estrofes. Olha o que diz sobre Miriam no verso 20: a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela cantando. Eu vou explicar melhor. Não são dois cânticos. Moisés com os homens cantavam a estrofe e Miriam com as mulheres cantavam o coro. Esse pedacinho aqui é coro no hebraico. Há uma subdivisão, não para confundir, para destacar Miriam, mas quem canta no coro, canta na estrofe. Quem canta na estrofe, canta no coro. O importante é que eles estavam exaltando a Deus pelo milagre do mar aberto. É por isso que você percebe que o cântico de Moisés envolve 19 versículos e o cântico de Miriam só 2, então é coro. Moisés vem com os homens cantando: cantarei ao Senhor porque Ele triunfou. Aí lá vem Miriam dizendo: cantem ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Os homens cantaram: Deus triunfou. As mulheres repetiam: Deus triunfou gloriosamente. Eu vou falar até você da glória. Os homens cantaram: Deus triunfou. Aí as mulheres cantaram: Deus triunfou gloriosamente. Então, Miriam tem momentos especiais na Bíblia. Mas aqui a gente percebe o momento difícil dela. Ponto. Um outro ponto que eu quero destacar agora é Arão. Se o verbo no hebraico falar é um verbo feminino, qual foi o papel de Arão aqui? O papel de Arão aqui é que mais uma vez ele foi induzido, levado. A cabeça de Arão foi tomado pelas propostas de Miriam. Então, mais uma vez, Arão foi levado. Está claro aqui, porque Arão é aquela pessoa que, quando ele é pressionado, ele cede. Quando ele é colocado na parede, ele cede. E eu vou provar que não foi a primeira vez que Arão cedeu alguma coisa. Cheio de Bíblia, hein, gente? Vamos lá. Êxodo 32. Êxodo 32. Êxodo 32. Agora, essa parte aqui que Arão cede, eu vou olhar no hebraico com vocês e vocês vão perceber que não seria fácil para Arão mesmo, não. Ó, Êxodo 32, verso 1 diz: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniram-se em volta de Arão. A palavra em volta no hebraico é kahal. Kahal. E kahal significa em volta com pressão, com ameaça. Vou explicar. Quando o povo percebeu que Moisés demorava, viram que Arão era frágil, eles reuniram-se em volta dele. E o verbo kahal significa não pacificamente, mas de uma forma agressiva. Você tem que fazer um Deus. O texto no hebraico diz que Arão foi ameaçado. Então ele percebeu que podia morrer, ele percebeu que aqueles homens poderiam fazer mal contra ele. Então o que ele faz? Ele cede. E ele cede e ele vai pegar ali um burril, vocês sabem que é uma espécie de estilete, e o hebraico diz que primeiro ele desenha o bezerro para depois dar forma ao bezerro. Então é tão consciente o que Arão vai fazer, que ele não faz qualquer bezerro, pastor. Ele faz um desenho, um bezerro, no formato do desenho do burril que ele escreveu, que seria uma espécie de estilete. E ele ainda teve a capacidade de dizer: está aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram do Egito.
Então esse Arão, ele é muito comum ele viver isso. Se pressiona, cede. Enquanto alguém pressiona para A, ele é A. Quando alguém pressiona para B, ele é B. Porque ele é levado de acordo com a pressão do carralo. Ou seja, ou você faz ou você morre. E eles aproveitaram a ausência de Moisés. O texto no hebraico diz: e o povo viu que Moisés não voltava mais. Então, voltando para Números 12, nós temos um casal de irmãos, Miriam formando a ideia e Arão cedendo aquela ideia. Ok? Mas, o que eles falaram? Duas acusações. Vou passar rápido. Miriam acusou Moisés 2 vezes. Primeiro, no relacionamento com a mulher cuxita, versículo 2, e o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Miriam diz: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Vamos analisar a primeira acusação. Cuxita é Cuxi, é africana. Moisés casa com uma mulher africana. A única proibição era com mulheres cananitas, dos hebreus, dos heveus, dos heteus, dos jebuseus, dos filisteus, dos zeus. Mas não iria nada com africano. Então a acusação de Miriam é infundada. E Moisés sabia tanto que ele não pega uma mulher das 6 nações que rodeavam a terra. Ele pega uma mulher cuxita africana. Sabe por quê? Porque existia uma lei patriarcal chamada lei da pureza de raça. Aliás, no tempo de Abraão existiam 3 leis. A lei da hospitalidade, é por isso que a Bíblia fala do encontro de Abraão com 3 anjos. Para Abraão, eram pessoas que andavam no deserto. O deserto era sinal de que quem andasse deveria encontrar uma hospedagem. Era a lei, tinha que hospedar. Abraão não estava hospedando porque ele sentiu que era um Deus e anjo. Não, porque a lei exigia que ele hospedasse. Mas naquele dia, ele hospedou 3 anjos. E eu vou dar o nome dos 3 anjos aqui e tu dá glória. O primeiro anjo chama-se promessa. O segundo anjo chama-se destruição. E o terceiro anjo chama salvação. Dá vontade até de dar glória, mas não pode, é a escola, né? Tem que manter a... Pode, né? Escute aqui. O nome do primeiro anjo é promessa. Ó, daqui 1 ano Sara vai dar à luz a um filho. Promessa. Só que na hora, Gênesis 19, o texto diz que só 2 anjos descem para Sodoma. Porque a promessa nunca sai de perto de Abraão. Deu para entender ou está difícil aí? A promessa te acompanha, meu irmão. Dê glória a Deus. A promessa te acompanha. 2 anjos foram para Sodoma. Os 2 chamavam-se destruição. Um chegou em Sodoma e disse: Ló, arruma o trem, a bagagem, porque o clamor, a maldade subiu até a presença de Deus e Deus vai destruir. E o outro anjo pegou na mão de Ló e disse: vamos embora, é salvação. Ou seja, esses 3 anjos, um promete, um destrói e outro salva. Deu para entender ou está difícil? Então é uma lei, a lei da hospitalidade. Uma outra lei é a lei da mistura de raça, a pureza de raça. Lembram, Abraão chegou com o Eliezer e disse assim: ó, vai buscar uma mulher para o meu filho, lá na região dos meus pais, da minha família. Alguém quer inserir que a mão que Eliezer coloca é no órgão reprodutor de Abraão. Isso não existe no hebraico. É conversinha que alguém está criando aí.
ele colocou a mão na coxa, porque mão na coxa fala de descendência. Mão no órgão reprodutor fala de geração. Geração termina com 40 anos. Descendência é eterna. É por isso que a Bíblia diz que nós somos da descendência de Cristo, porque vamos viver eternamente com Ele. Não, era para você ter dado glória, mas tudo bem. Então essa acusação é uma acusação leviana. Segunda acusação. Eita, qual é a segunda? Espera aí, todo mundo aqui é assim com Ele, então por que só? Nós não somos profeta. A gente não é ungido. E agora, né? Mas eu tenho PR na carteira também. Eu também sou pastor. Peraí, por que o senhor só fala com ele? Está tendo problema aí de relacionamento. Por que ele não fala conosco? Por que tem que ser só contigo, Moisés? Se eu sou profeta, o Arão, eu sou o sumo sacerdote. Não, mas eu tenho uma carteira, ó, 30 anos. Eu tenho lá, PR Carvalho Júnior, vou me colocar no meio. Só que aí Deus ouviu isso. Porque Arão falou e Miriam, como é que o Moisés reage a essas acusações? Ele fica calado. E Deus falou muito forte ao meu coração, dizendo que se você calar, Deus faz. Roandaia. A acusação é muito leviana. Quer dizer, eles acusaram Moisés de relacionamento e o relacionamento com Deus. Espera aí, mas eu também canto, eu também prego, eu também sou do negócio, eu também sou do trem. Vou falar porque essa palavra está queimando no meu coração, meu Deus. Eu também sou. Por que é só o fulano pode mandar, dar ordem? Só que aí eu anotei na minha Bíblia aqui, ó. Qual foi a reação de Moisés? Calou. Calou porque o texto diz, mas Deus ouviu. Eu vou falar e você dá glória. Cale-se, porque é Deus que vai te dar vitória nesse momento. Eita, Deus. Moisés não foi para cima de Arão e nem de Miriam, dizendo, o que é? O Carvalho Júnior sanguíneo, né? Não, ele calou, ele é manso, mas Deus ouviu. O Senhor está dizendo essa noite que essas guerras não são tuas, essas batalhas não são tuas. Cale-se, porque quem vai falar é Ele, quem vai agir é Ele. Porque às vezes, quando agimos, a gente age errado. Em vez de resolver o problema, a gente multiplica o problema. E a minha Bíblia diz, que é igual à sua Bíblia, diz assim, ouviu o Senhor o que eles disseram. O hebraico diz, Moisés era um homem manso. A ideia do hebraico é que ele não reagiu, porque Moisés sabia que Deus tinha ouvido, e Moisés sabia que as acusações são levianas, não procedem, não edificam, não vai levar a lugar nenhum. Ei, é a Bíblia que está dizendo, os ouvidos de Deus estão atentos, meu irmão. Deus vai glorificar o nome dEle de uma forma extraordinária. Não tente resolver com as suas habilidades, porque é um problema de família, são irmãos mais velhos ainda. Mas o texto diz o seguinte, que Moisés calou-se, mas Deus não calou. O versículo 2 diz, e o Senhor falou, e o Senhor ouviu o que eles disseram. O versículo 4 diz, imediatamente. Dê um glória a Deus nisso. Não será demorado, será imediatamente. Imediatamente
o Senhor disse a Moisés e a Arão e Miriam: vocês três, venham aqui. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem. Deixa eu explicar essa expressão, descer na coluna de nuvem. É uma expressão comum no Pentateuco. Quando o povo sai do Egito, e a Bíblia diz, né, que o Senhor ia adiante deles. O Senhor ia adiante deles. Adiante é direção, deles é presença. Deu para entender ou não? Ele ia adiante com eles. Adiante é direção, na frente deles, dirigindo. E com eles. É a mesma coisa, estão preparados? É a mesma coisa do tabernáculo. Deus não estava no tabernáculo. Não. Leia o texto, a Bíblia diz: faça um tabernáculo para que eu habite no meio de vocês. Não no meio do tabernáculo. O tabernáculo é a proposta para que o povo veja um elemento de santidade. Mas Deus não está no tabernáculo, Deus não está na parede, todo mundo sabe disso. Deus não está em templos feitos por mãos humanas, Deus está dentro de nós. Eita, igreja boa. Oh, aleluia. Então o Senhor ia adiante deles, ia adiante, o hebraico direção, deles presença. Só que como é que Deus tinha que se manifestar? Ele gostava de se manifestar na nuvem. E a nuvem lá, a coluna de fogo e nuvem é a mesma coisa no hebraico. Não são uma coluna de fogo e uma coluna de não existe isso. A nuvem era para de dia, para aplacar os raios solares. E essa nuvem transformava-se em uma coluna de fogo à noite. Pronto. É uma só. É por isso que a gente chama nuvem fogo, fogo nuvem, nuvem fogo. E sabe por que Deus se manifestava nas nuvens? Na nuvem, porque Deus é muito santo, muito grande. A nuvem servia para esconder a presença dele, senão o povo morre. Meu Deus. O Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da entrada. Eu vou chegar aqui. Chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouço agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão faço conhecer ele, ou falo com ele em sonhos. Deus fala duas coisas para Miriam e Arão. Quando eu quero falar com vocês, eu mando o profeta ou dou sonhos. Prepare-se. O verso 7. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha, pastor, o 8. Falo com ele face a face. Vamos lá, vamos entender isso aqui para não confundir, não é? Vejam. Os outros, eu mando um profeta ou vocês sonham. Mas com Moisés, eu falo face a face. Interessante que o hebraico é muito mais forte do que a palavra face. O hebraico é testa a testa, ou seja, Deus colocando a testa dele na testa de Moisés. Meu Deus mesmo, é algo extraordinário. A face, o que tem na face? Todos os sentidos de comunicação: olho, boca, ouvido, todos os sentidos estão. Somente o paladar, o tato está longe, mas o olfato, a visão. Só que eu preciso explicar para os irmãos que não é literal aqui. A palavra face a face no hebraico é uma comunhão que ninguém tem, só Moisés. Porque ele mesmo, eu vou provar, vai dizer que quem vê a minha face não vive, morre. Então, como é que o texto diz uma coisa e o outro texto diz outra? Eu vou explicar. Mas com Moisés, o hebraico, eu tenho uma intimidade tão grande. Aleluia!
E para Deus dar o limite dessa intimidade, para que eles entendam, Deus usou a palavra face, que é o maior grau, é o ápice da intimidade. Lê comigo isto aqui, por gentileza. Êxodo 33, 11. Tudo bem, né, irmãos? Êxodo 33, 11. O Senhor fala com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. O versículo 17, leia. O Senhor disse a Moisés: farei também isto com você, porque você alcançou favor diante de mim. Então Moisés disse: peço-te que mostre a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e lhe proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face. Peraí, olhe para mim aqui, ó. Moisés pediu para ver a face de Deus? Pediu? Moisés disse: eu quero ver tua glória. Mas Deus disse: mas ninguém pode ver minha face. Mas Moisés não está pedindo para ver a face. Moisés está pedindo para ver a glória. Mas por que Deus está falando já de face? Ninguém pode ver a minha face. Ei, irmão, é para dar glória. Ninguém pode ver e viverá. Disse mais o Senhor: está aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, esse é o verbo de destaque, passar. Eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar minha mão, você me verá pelas... Só que a palavra costa no original não existe. A palavra costa significa depois. Então ninguém pode pregar dizendo que Deus mostrou as costas. Deus mostrou o depois. O irmão pegou, eu explico. Eita, dá vontade de dar um glória. Quando você pisa na areia, fica marcas. Quem chegar por último diz: ó, tem marcas, mas a gente não sabe quem pisou. Mas a gente sabe que alguém pisou. É isso que Deus está dizendo: você verá só a marca, mas ainda não verá a minha glória e nem a minha presença. Mas é legal, irmão, porque mesmo vendo depois, já vale a pena. Hoje a gente só vê depois no culto. Deu para entender? Vê só o depois. Mas João escrevendo disse: olha, ainda não havemos de ser como seremos, mas quando ele se manifestar, o veremos como ele é. Levante a mão e dê o seu melhor, glória a Deus, esta noite, porque hoje a gente está vendo só o depois. E o depois já gera, eu estou sentindo uma graça, e o depois já gera isso, o depois já nos alegra, o depois já nos edifica. Imagine quando vermos a Ele face a face. Só quem trouxe glória, dê glória aí, vai. Quem tem aleluia, dê aleluia. Eita, irmão, se o depois faz tudo isso, se o rastro faz tudo isso, imaginem ele do jeito que ele é. Romandaias. Paulo escrevendo à igreja aos Coríntios, ele diz: olha, a cortina do mistério vai se abrir. Ele vai descer, nós o encontraremos num corpo glorificado. Aleluia! Ei, estou sentindo ele. O depois de Deus está aqui conosco esta noite. Então, quando Deus
fala da intimidade que ele tem com Moisés, para Arão e Miriam, ele está falando do depois. Ele não diz na essência, não é costas literal, porque o verbo diz quando eu passar, está até na Bíblia, não precisa nem consultar o original, quando eu passar. Só que eu vou colocar, mesmo no passar eu coloco minha misericórdia, porque meu irmão, aleluia, meu Deus, hoje Deus coloca a testa dele na nossa testa, você entende isso? Deus vai aumentar o nível de relacionamento com você nessa escola, aleluia. Deus não se justifica, mas ele diz, com vocês, manda um profeta, eu faço sonhar, mas com o meu servo, eu não falo por meio de enigmas, aleluia. Vai chegar agora no assunto do meu dia. O versículo 9 diz, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. Cuidado, irmão, não seja levado. Se alguém quer te colocar numa situação, diga, ei, pare, que o espírito de Arão não prevaleça no nosso meio. Ah, não, vou continuar na minha posição. Mas não quero saber, não me edifica. Eita, eu quero ver agora. Não participe de rodinhas, é perigoso, porque você vai colher o que você está plantando. Eita, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Quando alguém vier, não, meu irmão, Miriam, acalme-se, vamos ficar com a coisa boa. Você um dia cantou, você é importante para nós, Miriam. Ah, não, Deus trouxe essa palavra para nós esta noite. Não se misture, não aceite conversinha que vá levar alguém a se levantar contra uma liderança. Não, porque Deus vai tratar. Deus não teve piedade de Miriam sendo profetisa. E vou provar que Deus também castigou Arão. Tanto na igreja como fora. Não se levante contra alguém que é maior do que você. Espere. Ei, Moisés, quem mandou você casar? A lei não dá direito. Dá direito sim, ela é africana. Ei, Moisés, tu está se achando porque Deus... Mas a culpa não é de Moisés, a culpa é de Deus. Porque Deus disse, com vocês eu mando profeta, mas eu tenho prazer de colocar a minha testa na testa dele. Quer brigar, briga com Deus então, não é com Moisés. Vamos lá, chegar na parte aqui. E Deus ficou irado. Quando a nuvem se afastou sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa. Mas vejam a lepra de Miriam. Estava leprosa, branca como a neve. Eu vou explicar isso aqui. Quando Deus se ausentou, Miriam olhou para o seu braço, para a sua mão, e o próprio Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. Essa palavra lepros, no original significa descascar. É a palavra lepra. É a palavra que também dá a ideia macilento no hebraico. Uma magreza. É o que aconteceu com Jó. Jó ficou leproso, macilento, perdeu tudo, cheio de úlceras. Só que a lepra de Miriam, pastor, é uma lepra diferenciada. Porque a Bíblia faz questão de dizer que a pele dela ficou como a neve. Vamos descobrir isso aqui? Vamos lá, Levítico. Vamos lá para Levítico, capítulo 13. Levítico, capítulo 13.
Levítico capítulo 13, Deus está dando leis para a purificação do leproso. E o que me impressiona em todo o capítulo 13 do livro de Levítico, que essa expressão lepra como a neve, diz o texto, que é a última pesquisa que o sacerdote fará para indicar que a pessoa está curada. Quando a pele do leproso ficar embranquecida, o texto diz que a pele já está sendo restaurada. E é o último passo para que o leproso saia do leprosário. O texto diz que Miriam foi acometida com uma lepra, mas a sua pele ficou branca. Então o que nós temos aqui? Deus feriu Miriam com o último estágio de cura. Ela não ficou descascando, ferida, sangrando, mas era uma lepra que alguém podia olhar e falar: ei, por que ela está aqui? Ela já está curada. A palavra branca aqui no hebraico significa um castigo com misericórdia. Eita, é uma punição com misericórdia. E o único que pune com misericórdia é Deus. Mas espera aí, pastor Carvalho Júnior, se ela está no último estágio de lepra, mesmo assim Deus disse, ela vai ficar retida por 7 dias. Ela não ficou leprosa como os leprosos, descascando, sangrando. A lepra dela indicava o 7º estágio da cura, mas mesmo assim ela ficou leprosa. Ou seja, ela entrou ali, ela se guardou no estágio que já poderia ter saído. Por quê? Porque Deus sabia da história de Miriam, da importância de Miriam, o que Miriam fez, aleluia. E Deus diz assim: eu vou castigar você, mas com misericórdia, com amor, com bondade, com carinho. Mas ela foi punida, porque esse negócio de não punir, não é bíblico. Tem que punir, tem que mostrar, tem que fazer sentar no banco, para ter moral para falar depois. Ah, não, mas passa a mão, passa nada. Mas com misericórdia, meu amigo, com graça, com amor, disciplina com amor. Porque a disciplina já é uma esfera do perdão. Oh, eu estou sentindo uma graça. A misericórdia de Deus, irmão, não tira a disciplina. Pode ser Miriam, eita, posso falar ou não? Pode ser Miriam, grande, Arão, grande, mas a lei é para todos. Pode ter carro bom, carro ruim, pode ganhar 1.000, 10.000, não interessa. Entrou aqui, é servo e é passivo à correção. Ah, mas hoje alguém diz assim: tu sabes com quem está falando? Claro que sei, com o humano. Vamos acabar com isso. Ah, é Miriam, então não esconda. Fale, cure, sangre, mas é só 7 dias, não é para sempre. Oh glória! E olha,
E Deus ainda disse assim: ninguém sai daqui enquanto Miriam não voltar. Sabe o que significa dizer? Ninguém vai ficar para trás. Se um parou, a igreja para, restaura para continuar a jornada. Isso é perdão. Não é se alegrar porque um está sendo punido. Agora chegou a minha vez. Para tudo. Está no texto, para tudo. Ninguém dá glória agora, né? Para tudo. Ninguém vai embora. Mas e agora vai deixar para trás? Isso não é perdão. É um dos temas que me deram hoje aqui. O perdão. É o perdão. É perdão eu voltar. Não, eu não vou deixar você sozinha não, Miriam. Você errou, mas nós estamos juntos. Vamos. Isso é perdão. Não é se afastar, eu vou falar, eu não conheço ninguém aqui. Não é se afastar, se isolar e dizer, tá vendo? Não, você é humano também, meu irmão. Enquanto um parou, a igreja para. Restaurar. Não é fazer festa. Eu não vi o acampamento de Israel fazendo festa. Soltando fogos. Miriam, bem feito. Não. Deus disse assim, para tudo. Vou provar, pastor, o senhor tem que falar aí que eu já é para eu terminar, né? Miriam foi disciplinada. Eu vou provar para vocês um exemplo de disciplina positiva e um exemplo de disciplina que não deu certo, tá bom? Vamos lá. Primeiro, disciplina, correção que dá certo. 1 aos Coríntios 5. Vamos lá, irmão. Estou terminando aqui, tá? Porque vai que o restaurante fecha cedo, né, amor? A gente precisa. O senhor entendeu a palavra, não? Isso que... Perdão, pastor. Isso que foi uma revelação. Como diz um aluno meu, isso foi um revelamento, né? Ai, meu Deus. Perdão, desculpa, pastor. Perdão. Aleluia. 1 aos Coríntios 5. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Essa aqui foi uma disciplina que deu certo, né? Tinha uma imoralidade na igreja lá, e de um rapaz que coabitava com a madrasta. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A igreja de Corinto tinha que agir, ela não agiu, porque isso em Corinto era muito normal. Vocês sabem que a carta que Paulo escreveu a essa igreja, a primeira carta, ela é constituída de 16 capítulos. E divididas em 2 tópicos, por exemplo, do capítulo 1 ao 6, são assuntos que a igreja não queria saber, viu? A igreja não queria saber. Do 7 ao 16, é o assunto que a igreja de Corinto queria saber. Por quê? Uma comitiva de obreiros, entre eles Fortunato, Arcaico, Estefanas, eles foram lá em Éfeso, onde Paulo estava, e contaram as dúvidas da igreja sobre casamento, comida sacrificada, dons, ceia. É por isso que a partir do capítulo 7 tem todos esses assuntos. Porque Paulo escreve para responder às perguntas que a igreja enviara a ele. A igreja de Corinto não queria saber sobre divisão, partidos, incesto, sabe? Não queria litígio, levar o irmão na justiça, porque isso era muito comum. Paulo é informado pelo da família de Cloé. Então, a primeira parte dessa carta, de 1 a 6, surge por questões que a igreja não queria saber, mas Paulo entendeu que a igreja precisava ouvir aquilo. A igreja só queria saber do 7 em diante, mas Paulo não é bobo, não é burro. Disse, eu estou sabendo que há divisão entre vocês. Tem um partido de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Cristo. Só que os partidos mais fortes é de Paulo e Apolo. Porque o partido de Paulo, Pedro, Apolo e Cristo surge no capítulo 1. Mas no capítulo 3, Paulo diz, muitos dizem eu sou de Paulo e outros dizem eu sou de Apolo. Ou seja, os 2 partidos mais fortes eram Apolo e Paulo. Então, esse assunto do 5, imoralidade, era comum lá em Corinto. E Paulo disse, não, eu estou sabendo que nem entre os gentios e nem a lei de Moisés coaduna com isso. Então o que vocês têm que fazer? Como vocês não disciplinaram o rapaz, Paulo diz assim, eu como apóstolo,
eu vou disciplinar. Agora escute uma coisa. Por que Paulo não disciplinou a mulher? Porque o texto no final do capítulo 6, na sua casa leia, Paulo vai dizer, quantos de fora eu não julgo, ou seja, a mulher não era crente. Então Paulo não cuida do assunto da mulher, porque a mulher não é membro da igreja. Paulo só está cuidando do menino que é membro da igreja. Ok? E Paulo mandou entregar a Satanás. Só a autoridade apostólica dava esse direito. Por que Paulo diz entregar a Satanás? Porque o apóstolo que usava essa expressão. A igreja não fizera, o que a igreja não fizera, Paulo fez. Disciplinou. E passa o tempo, os meses, papapá. Vem a segunda carta aos Coríntios 2. Leia comigo aí. Segunda carta aos Coríntios, vou terminar capítulo 2. O versículo 5 diz, ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza, e todos vocês, basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar. Esse é o rapaz de 1 Coríntios 5. Pegou ou não? Esse é o rapaz. Como é que o rapaz está vivendo? Demasiadamente triste. A igreja de Corinto, ela é lenta, demora para disciplinar e ao mesmo tempo ela demora para trazer a comunhão. Foi preciso Paulo entrar em ação para mandar voltar a comunhão. Porque ele está chorando demais, ele está arrependido. Paulo diz, perdoem vocês. Paulo escreve aos Gálatas 6:1, ele diz, se algum de vós, se algum irmão for surpreendido em algum pecado, o termo no hebraico, piraptoma, surpreendido, significa alguém que estava caminhando e caiu. Ele não projetou o pecado, mas ele foi envolvido no pecado. Aí Paulo diz, vocês que são espirituais. Quem deve cuidar desses irmãos são os espirituais. Porque o espiritual corrige, mas com amor. Corrige perdoando. Não os Eita! Eu queria voltar pelo menos 1290 vezes aqui, mas eu vou ter que falar, tá bom? O carnal ri, zomba, e é bem feito. Paulo diz, os carnais não coloque carnais no grupo para tratar de irmãos, coloque os espirituais. Porque o espiritual não passa a mão, mas corrige com amor, com choro, chorando. Deu certo essa disciplina, mas vou provar agora uma disciplina que não deu certo na Bíblia. Vamos lá, estou terminando, tá? 1 Timóteo 1. 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o versículo 20. 1 Timóteo 1:20 diz assim, entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, pastor, a fim que aprendam. Disciplina é para ensinar, para que aprendam a não blasfemar entre eles. Tá? Vai em a segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos lá? 2 Timóteo 2,17. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Tudo em paz, né? Graças a Deus. 2 Timóteo 2,17 diz, além disso, a linguagem deles corrói, como câncer. Entre eles estão Himeneu, peraí, pastor, meu amigo, Himeneu de novo? É o mesmo Himeneu de 1 Timóteo 1.
é o mesmo de 2 Timóteo 2. Então a disciplina não resolveu, mas é a disciplina que não resolveu, foi o camarada que não quis se submeter a ela. E é interessante que no um eles blasfemavam, no outro eles ensinavam heresias, dizendo que a ressurreição já havia acontecido. E o texto diz assim, pervertendo alguns. O que mais me deixa triste, eu tenho vou para 52 anos, eu falo há 30 anos, eu viajei demais, minha vida toda, está aí Elane, testemunha, me dediquei, fui em países, rodei esse mundo, pregando e continuo. Mas escute uma coisa, ainda existem pessoas que querem ouvir os hereges. Isso me deixa triste. Não quer ouvir o pastor dele, não quer ouvir o dirigente dele, mas quer ouvir os hereges. Entre eles estão alguns que acreditaram nisso, porque tem crente que prefere acreditar em heresia do que na verdade, porque a heresia amacia, sei lá se esse verbo está legal, o coração dele. Se não tivesse seguidores, não tinha herege na televisão, não tinha herege na internet. Agora o que tem de gente ruim pregando? Vou falar agora porque eu vou embora. Eu já vi que não vai ter churrascaria hoje. E gente está fechada hoje, já está dizendo que está fechada, agora desanimou de vez. Aí acompanha, deixa de vir para o culto, no caso sem pandemia, porque aqui agora é ordem, né? Fica na televisão, vendo fulano, água não sei o quê, joga água em cima, já é cara com isso. Esse espírito de Mineu não pode viver na igreja. Ouça seu pastor, ouça seu líder, meu irmão. Vou falar, tem alguém que fica seguindo, então Paulo já tinha condenado ele na primeira carta, e na segunda carta o caba não quer mudar, pastor. Desculpa porque eu estou gritando, não sei porque eu estou gritando, os irmãos não são surdos, né? Tem microfone, mas tem que gritar. Porque o cabo é ruim, não quer se submeter a Paulo, não quer se submeter a Timóteo. É por isso que nessa mesma carta Paulo olha para Timóteo e diz, olha, não despreze a tua mocidade. O verbo desprezar ali, catar, significa olhar para baixo. Paulo diz, não deixe que as críticas te façam olhar para baixo. Olha para cima, porque quem te chamou foi Deus. Deus, quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, aleluia, levante a sua mão, só quem quer adorar e dê um glória ao Senhor. Terminei. Miriam foi punida com misericórdia, mas tem que ficar. Aí, pastor, e o Arão? O que sobrou para Arão? Arão foi punido? Foi, e eu provo. O texto não diz que Arão foi punido, mas uma regra da hermenêutica é consubstanciar-nos num outro livro, ou no Bíblia interpretando a Bíblia. Arão era o sumo sacerdote. Quando você lê, escute, Levítico 13, é a lei da purificação do leproso. Olhe para mim aqui. O único caso, pastor Larson, o único caso de lepra no Pentateuco é de Miriam. No Pentateuco. No Velho Testamento nós temos vários casos de lepra. Deu para entender? Mas no Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, o único caso de lepra foi de Miriam. Olha. E quem deveria cuidar do leproso? Pegaram, né? Que era R$1,20 de cada um que pegou isso aí. O leproso que examinava. Sabe aonde Arão foi punido? Porque era ele que tinha que examinar Miriam. E quando ele olhava aquela lepra, dizia, eu sou culpado. Deveria ter te controlado, né, Miriam?
Já pensou o Arão examinando sua irmã e sabendo que ele fazia parte do motim? Miriam foi punida com lepra e o Arão foi punido no sentido de cuidar da leprosa. Poderia ter dito: minha irmã, se eu te seguro no início. Às vezes nós não fazemos diretamente, mas indiretamente nós contribuímos. Quantas vezes nós, indiretamente, já contribuímos por alguém estar triste, ferido, magoado? Não, mas não fui eu que fiz, mas a omissão. A omissão. Não, mas eu não agi, mas omitiu. Todo dia lá vai Arão, por 7 dias. Deixa eu te ver, minha irmã. Oh, meu Deus. Deixa eu te ver, Miriam, como é que você está hoje? Olha, tu tá no último estágio, mas Deus disse que tem que ser 7 dias. Eu não sei qual era o diálogo, os autores não se preocuparam com essas minúcias, mas imagine o que passava no coração de Arão como sumo sacerdote, que poderia tão somente ter controlado a sua irmã. Controle, irmão. Mas talvez a Miriam tenha dito assim: mas mano, e aí, vocês vão me deixar? O Arão disse: não, Deus disse para Moisés que enquanto você não for restaurada, ninguém vai. Mas mano, eu não vou ficar para trás. Não, a ordem é que tudo parou. Tudo parou por causa de você. Ninguém vai. Deus disse para Moisés: ninguém vai te deixar. Talvez seja essa a preocupação de Miriam, mas o texto diz que depois de 7 dias, o Arão chegou com ela e diz: olha, acabou, porque você já está curada desde o primeiro. Mas você tem que ficar 7 dias refletindo, não é? Mas agora vamos embora. E o povo está todo te esperando, Miriam. O povo está todo te esperando aí. Pega o teu tamborim. Eu estou acrescentando, isso não vai mudar nada o termo. A lição é uma, não mistura-se. Pega o teu tamborim, vamos louvar. Vamos louvar. Ei, não se falou mais nesse problema de Miriam até sua morte. Porque perdão não é esquecimento. Perdão é lembrar sem mágoa. Ei, vós. Romandaracandorias. Dribiandaraias. Perdão não é esquecimento, não. Ninguém esquece. Mas perdão é lembrar sem mágoa. Você fez alguma coisa contra mim, te perdoei. Eu nunca esqueci, mas te perdoei. Porque quando eu me lembro, não dói, não machuca, não me fere. Agora, se tu ainda lembra com mágoa de alguma ofensa, é porque você ainda não perdoou. Porque eu nunca vi Jesus perdoar e falar: estou perdoando mais. Estou perdoando, mas estou de olho. Não, Jesus disse: Pedro, é o seguinte, tu me amas. Deus nem tocou no problema dele na negação, porque Deus sabia, o próprio Jesus havia profetizado. Jesus só estava querendo amor. Amor no grego ali é fidelidade, é compromisso. Tu me amas, tu queres ser fiel a mim, tu vais me amar de verdade, então levanta essa cabeça e segue. Esta é uma das maiores doutrinas da igreja, da Bíblia, o perdão. Vai ficar para trás a mágoa, vai ficar para trás a dor, mas Miriam não. Pega na mão de Miriam e vamos embora para a terra prometida.
Levante-se. Muito obrigado por esse momento. Espero ter contribuído. Ramando raça. Remianda ramacaias. Oh glória! Oh glória! Não, eu não perdoo, porque eu sou assim. Cuidado. Porque se Jesus começar a te tratar do jeito que você trata o irmão. Mas João disse, se a gente diz que ama a Deus, que não vê, como falamos do irmão que estamos vendo? É a doutrina da Bíblia, uma de tantas maravilhosas, o perdão. Sabe, eu fui muito criticado na internet porque colocaram uma mensagem lá sobre Judas, inclusive até o pastor Paulo Cruz lá de estar aqui com vocês, que ele divulga o meu Instagram, o Instagrado lá que eu tenho, e alguém disse assim, o pastor Carvalho está enganado, que o pecado de Pedro foi igual ao pecado de Judas, o Judas pecou pior. Pastor, tem isso? Pecado maior e menor? Tudo é pecado. O Pedro negou, o Judas traiu, tudo é pecado. Só que um não se matou e o outro se matou. E o grande pecado de Judas não foi esperar o domingo chegar, porque se ele espera o domingo chegar, ele estaria hoje, a gente estava falando bem dele na Bíblia, porque o domingo é o domingo da ressurreição, é o domingo da oportunidade. Não foi domingo que Jesus encontrou Pedro e já consagrou ele? Perdoe, irmão. Nunca, não deixe ninguém para trás. Mas isso aí Miriam fez bem feito. Não deixe ninguém para trás. Trate os outros como você quer ser tratado. Abaixe sua cabeça, pense um pouquinho e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos todos aqui na Tua presença. Nosso coração queima, Senhor. Nosso coração arde, porque o Senhor é Deus. O Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor é extraordinariamente extraordinário. Dá-nos este coração, Senhor, de não deixarmos ninguém para trás. Mesmo aqueles que se levantam, que ferem, que machucam, que sangram, o Senhor vai cuidar deles. E vamos nos manter calados, Senhor, porque Tu vais agir, Tu vais falar, Tu vais fazer, Tu vais realizar a Tua vontade, porque Tua vontade é boa, Tua vontade é agradável. Obrigado por esta noite. Nos ajuda a estender as mãos, nos ajude a perceber que alguns estão ficando para trás e não podem. Nós vamos parar, Senhor, porque todos precisam chegar. Nos dê a chance de falarmos com pessoas que ficaram para trás. Dê-nos a oportunidade de encontrá-las. Dê-nos a oportunidade de encontrar as pessoas que ficaram escondidas, acometidas por uma repreensão do Senhor. Que a partir desta noite a Tua igreja continue com esse mesmo sentimento. Ninguém pode ficar para trás. E os que recebem esta palavra, levante a sua mão e dê o teu melhor. Glória a Deus aqui esta noite. Muito obrigado.